proverá. Nós temos falado, irmãos, sobre perdão, e perdão não é amnésia. Vocês têm aprendido sobre isso, creio que você tenha participado conosco das lives e tem convivido durante o mês de janeiro, fevereiro, e agora no mês de fevereiro nós já iniciamos uma série de mensagens falando sobre o perdão. O perdão é a segunda palavra de um acróstico de 3 palavras que vão nos dar sentido à palavra salvação. Então, a primeira palavra, arrependimento. Vamos repetir? Arrependimento mais perdão é igual a salvação. Pastor, eu agora entendi o que é salvação. Salvação, primeiro é arrependimento. Segundo é perdão. Então nós estamos falando sobre perdão, ensinando sobre perdão. Não é algo novo na Bíblia, pelo contrário, o primeiro homem a errar e receber o perdão foi Adão. A segunda pessoa a errar e receber o perdão foi Eva. E aí, a partir do perdão deles e da maneira como eles receberam o perdão, foi transmitido também o perdão. Isso é fato. Assim como foi transmitido o pecado por Adão, o perdão também. E Jesus é comparado como um novo Adão. Alguém que vem sem pecado, para tornar os meus pecados anulados pelo sacrifício dele. Eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas precisa fazer sentido para você. Da maneira como aconteceu com Adão, agora Cristo se torna o perdão encarnado. Então não há perdão sem Jesus. Por isso eu afirmei, num culto de quarta-feira, que quem não tem Jesus não consegue perdoar. Quem não tem Jesus não consegue lidar com a ofensa, com o mal que o outro lhe causa. Quem não tem Jesus não sabe o gosto, a alegria, a satisfação do perdão. E aí carrega um peso muito grande. Se você tem vivido um peso, talvez falte em você um pouco do conceito da graça. O conceito da graça começa com perdão. Nós estávamos cantando, e quando nós cantamos, Tu és santo, eu pedi ao Senhor, Senhor, fala alguma coisa com a igreja quando a gente estiver cantando. Senão é uma simples canção. E eu preciso te passar isso como sendo uma orientação espiritual. Antes de você cantar, antes de você fazer alguma coisa para o Senhor, abra o seu coração para Deus falar com você. Para Deus expressar o seu perdão a você. Porque quando nós não conseguimos e não temos o perdão de Jesus, nós não conseguimos ouvir Jesus. Isso é fato. Que todas as vezes quando você está mal com alguém, você não quer ouvir essa pessoa. Torna-se irritado com ele. É chato. Fica difícil a comunicação. Mas lembra que quem ofendeu ele foi você. Quem se separou dele foi você. Quem o abandonou fui eu. Eu preciso do perdão para ouvir Deus. Eu preciso da graça para entender a escola bíblica dominical. Como é difícil, às vezes, as pessoas passam 20, 30 anos na igreja, estudando a Bíblia, e não conseguem entender a Bíblia. Elas não conseguem porque o primeiro momento, que nós chamamos de conversão, passa por arrependimento e perdão. E por ela não ter tido uma experiência genuína, verdadeira, a Bíblia é apenas história. São fatos comprovados pela ciência, e você acredita nesse fato histórico, mas não se torna pela fé algo
sobrenatural na tua vida. E para que haja milagre, cura, sinais, para que Deus fale, ainda como falou no passado, fale hoje, eu preciso estar com o coração aberto para isso. Não é um ambiente e nem quem faz. É para quem faz. Em que direção está sendo feita essa sua adoração? Lembra que Jesus falou para a mulher? Mulher, por que você está preocupada em voltar lá para Jerusalém para fazer o que você podia fazer aqui? E a mulher disse: Senhor, eu passei a vida toda, me ensinaram que eu deveria ir para lá para te adorar. E agora o Senhor está falando que não é assim? Ele, não é assim. Você lembra da frase que Jesus falou para aquela mulher? Lembra? Não peques mais. Quando ela recebe o perdão, abre os olhos e ela entende que a adoração é ela com Jesus. Pode ser que nessa manhã o que você precise um pouquinho é abrir o seu ouvido, abrir os seus olhos para entender a graça de Jesus. Arrependimento e perdão é igual a salvação. E no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo em que nós faremos a leitura, Gênesis, capítulo 50, do verso 15 a 22. Nós vamos ver uma história de alguém que tinha o perdão de Deus, vivia o perdão de Deus, compartilhou o perdão de Deus, e arrependimento mais perdão é igual a salvação, recebeu a salvação. Gênesis 50, de 15 a 22, está escrito assim: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, as transgressões dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe as transgressões dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E eu peço à igreja para terminar a leitura comigo. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Que história linda, que merece o nosso louvor e a nossa admiração. Já começa aqui com um grande problema. Volta no versículo 15. Tem 3 coisas no primeiro momento que eu quero introdutoriamente trazer ao conhecimento dos irmãos. Tinha um pai magoado, ferido pela perda de um filho, e uma porção de irmão arrependido por ter causado mal a seu irmão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que está na Bíblia se aplica de forma literal. Literal. Na igreja de Jesus. Hoje tem um pai que está extremamente triste, porque ainda existem muitos irmãos causando mal entre os irmãos. Vou repetir.
ainda existe hoje um Deus triste com a sua igreja, de ver e perceber uma quantidade enorme de pessoas fora da igreja porque foram feridas pelas pessoas que estavam dentro, magoadas pelas pessoas que estavam dentro, frustradas pelas pessoas que estavam dentro, chateadas e que não tem como sair do espaço em que ela se encontra, confinada àquilo pelas pessoas que estavam dentro. Então nós acreditamos, queridos, que nesta manhã, esta igreja, eu como igreja e você como igreja, nós precisamos que o Espírito Santo nos consiga e nos faça entender a oportunidade que temos em perdoar uns aos outros. No Novo Testamento, nós temos inúmeros versículos, e espero ter a oportunidade de falar isso numa das próximas reuniões, que diz assim: amai uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, tenham paz uns com os outros. E aí ele coloca como sendo imposição, não é uma escolha. Não é uma escolha da igreja. Não é uma escolha da igreja nós amarmos quem a gente quer amar. Não é uma escolha da igreja nós estarmos bem com quem a gente gosta. Não é uma escolha da igreja a gente achar que Deus vai operar num lugar onde as pessoas não conseguem conviver em paz umas com as outras. Não é escolha da igreja. E mais, isso afasta a possibilidade do Espírito Santo convencer as outras pessoas do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão que Deus tem para essas pessoas. Isso afasta, por mais tecnológica que seja a igreja, por mais inovadora que seja a igreja, por mais contemplativa que seja a igreja, por mais acolhedora que seja a igreja tem que ser misericordiosa. Ela precisa aprender que santidade começa com misericórdia. Você consegue perceber isso no texto que acabou de ler? José agora era governador, era o principal, o homem que não só mandava em tudo que vocês pudessem imaginar na época, como também o poder político que estava em suas mãos, a influência de guerra, decisões, de quem comeria o trigo e de quem morreria de fome, agora estava na mão de José. E o povo de Israel precisava de José. O povo de Israel ia morrer de fome. Ele e toda a sua descendência acabaria naquele tempo. E uma coisa estava no coração de José. Só tinha uma coisa no coração de José. Aleluia. Todo mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em coisa boa. Todo mal que alguém tem feito contra vocês, meu irmão, Deus pode transformar em coisa boa. Todo sentimento ruim que às vezes as pessoas lançam sobre a tua vida e você nem sabe, Deus pode transformar em oportunidade de mostrar a misericórdia de Deus. Imaginemos, pois, se José estivesse magoado, a ponto de quando os seus irmãos chegassem, ele falasse para os soldados que estavam debaixo do seu comando: mata todo mundo. Porque foi isso que fizeram com José, por inveja, por ciúmes, por vontade de ser melhor do que o outro, por querer a bênção que o outro tinha. Imagine como que seria ou estaria o povo de Israel
Como que estaria o coração de Deus naquele momento? E vocês sabem da história de José, a gente não tem muito tempo para falar, mas tem uma coisa que é importante. José foi jogado aonde? Aonde? Numa cisterna, num poço. José foi jogado aonde? Aonde você está agora, meu irmão? Aonde você está agora? Ainda que você esteja num poço, ainda que você esteja achando que está no fundo do poço, ainda que você ache que os seus sentimentos e todas as oportunidades da vida nunca batem na tua porta, que você está tão desesperado a ponto de não achar que Deus está olhando para você, ali Deus estava com José. Eu não sei se isso é importante para você, mas é importante para mim. Eu não estou no fundo do poço. Eu não estou no fundo do poço. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Eu estou aqui contigo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, sem medo do que vai acontecer. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, o Senhor Deus é comigo. É comigo, Senhor. Lembra que depois ele sai do poço e vai para onde? Para a cadeia. Lembram disso? Lembram da história? Cadeia é prisão. Você pode estar sentindo agora a prisão. Você pode agora estar sentindo o sentimento de prisão. Prisão ao sistema econômico brasileiro, prisão à falta de oportunidade de trabalho, prisão à falta de saúde, prisão a tudo. A tudo que vocês possam imaginar. E sentir uma opressão tão grande a ponto de você dizer para você mesmo: Senhor, me é importante viver, mas se possível for, me leve. Eu acabei um estudo agora sobre personagens da Bíblia, e a maioria tiveram frases assim: maldito o dia em que eu nasci, me leva, Jesus. O outro fala claramente: Senhor, me leva porque eu não aguento mais. Só gente grande. Elias, Eliseu, Davi, Abraão, Jó. Só gente grande na Bíblia. Pedro, João, Tiago. Mas quando eu canto aquela frase do cântico do mês santo, me dá muita esperança, aleluia, porque Ele, pela sua santidade, exala a sua misericórdia, exala o seu perdão, e por mais que eu me encontre preso, por mais que eu me encontre acorrentado, por mais que eu ainda esteja no meu pecado, a misericórdia do Senhor me alcança. A misericórdia do Senhor te alcança. A bondade e a misericórdia de Deus está com você. Este Deus que tira José agora da cadeia, e ele tem a oportunidade de mostrar quem é Deus. Quem é Deus? Para uma pessoa que não crê em Deus. Consegue entender? Aí Deus coloca ele exatamente onde precisava, para ensinar uma nação inteira o que é o quê? Perdão. Tirou do poço, levou para a cadeia, tirou da cadeia, levou para o palácio, chegou no palácio. Para mim, o pior momento de José foi esse. Pior momento de José não foi o fundo do poço, não foi o tempo que ele passou na cadeia. As pessoas que o traíram, quem leu a história sabe muito bem o que é que aconteceu. Mas foi a hora que ele depara com seus irmãos, e os seus irmãos faz uma declaração da última oração do seu pai. Eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas quando José reconheceu que existia memória do pai, o coração dele amoleceu.
Vocês sabem, quando nós passamos muito tempo em uma determinada cultura, nós absorvemos aquela cultura, não sabem disso? É a transição cultural. Essa transição cultural faz com que você se vista igual, fale igual, coma igual, se comporte igual e tenha sentimento igual. Entre outras coisas. José, ainda que estivesse o tempo que estava ali naquele lugar, ele não comia igual, não bebia igual, não se vestia igual, não pensava igual e não tinha sentimento igual. Por que eu estou ressaltando isso para os irmãos? Porque às vezes nós achamos que quem tem que fazer, quem tem que dar o primeiro passo é o outro. Nós sempre queremos que o outro viva a nossa experiência. E essa palavra empatia, que é uma palavra moderna, não é uma palavra antiga, se colocar no lugar do outro, irmãos, como é complicado nós nos colocarmos no lugar de quem foi vendido, de quem perdeu a roupa, de quem foi chacoalhado, de quem teve uma trajetória de vida no fundo do poço para uma cadeia, depois de uma cadeia foi humilhado, foi dada a ele várias chances de perder e tirar a própria vida. Quem diz que essa pessoa se conservaria com a graça no coração? Eu posso garantir a você duas coisas. Verso 17, por favor. A primeira. E isto vocês dirão a José. Leiam, por favor. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que eles cometeram. Com certeza, o pai de José, muitas vezes orando com José, ainda pequeno, enquanto vivo, ensinou a José a perdoar. Quantas vezes José fez algo que poderia ter sido alvo de disciplina, de correção, e o seu pai perdoou. Quantas vezes o seu pai, temente a Deus e amante de Deus, cobrou, enquanto junto com seus filhos, o exercício do perdão. Lição. Ninguém vai fazer com você aquilo que você não faz com ninguém. Ninguém vai te perdoar se você não consegue perdoar ninguém. Ninguém vai andar uma milha com você se você não anda uma milha com a pessoa. Ninguém vai te perdoar 70 vezes 7 se não vê que você é capaz de perdoar 70 vezes 7. Nós sempre recebemos aquilo que damos. E pode ser que isso seja muito doloroso. Nunca é tarde de começar. Nunca é tarde para começar você a aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Pode ser que o orgulho agora e a sua trajetória seja tão grande que você se encontre num campo hostil, num lugar minado, onde você fala assim, irmão, a pessoa diz, eu não quero falar contigo. Ou então, pai, ele vai falar, eu já te mandei embora de casa várias vezes, eu não quero você aqui. Ou então, mãe, eu não te reconheço por de tantas coisas ruins. Essa semana nós fomos numa das casas de pais. Vocês terão a oportunidade de ver o testemunho de uma mãe que a filha está presa. A angústia dessa pessoa por conta disso. O grande problema da humanidade não é o que está para fora da gente. Não é o que os outros veem. Não é o que você está enxergando quando você olha para si mesmo. Mas é aquilo que está lá guardado, escondido, que ninguém conhece. Aleluia. É lá que Deus quer te chamar agora. Vai lá, fala com o Pai agora. Pai, perdoa, por favor, as minhas transgressões e os meus pecados. Fala isso para o Senhor. Fala isso, igreja, para o Senhor. Pai, me perdoa, Pai.
as minhas transgressões e os meus pecados. Porque essas coisas, leiam, me fazem o quê? Leiam ali. Me fazem mal. Você quer que Deus faça o bem a você? Quer? Você precisa fazer esta oração. Você precisa dar essa oportunidade para Deus. Verso 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram diante dele e disseram, leiam, eis-nos aqui. Somos o quê? Por que botaram José onde botaram? Porque não queriam se submeter à autoridade natural de José. Deus é assim. Quem te humilhou, vai ver onde Deus vai te colocar. Quem te pisou, vai ter que entender o que Deus está fazendo. Todo este caminho que Deus fez na tua vida, para você ser o que você é. E quem fez, ontem eu fiz essa colocação, uma frase, conversando com uma pessoa, e disse assim, todo mal que as pessoas fazem aqui na terra, ela paga aqui na terra. E a pessoa disse, pastor, eu fico surpreso, porque não é no céu ou no inferno que as pessoas vão pagar? Não. Não. Imaginemos a possibilidade de que seja assim. Imaginemos a possibilidade, diante de tantas correntes teológicas a respeito do mesmo tema, que seja assim. Qual a diferença então faz eu me converter ou não me converter? Se isso já está dentro da soberania de Deus, e Deus já decidiu antes mesmo de eu nascer, se eu vou ou não para o céu, então não depende do que eu faço. Inclusive vir à igreja. Inclusive entregar o meu coração para Jesus. Inclusive andar com Jesus. Inclusive abandonar os meus pecados, como diz no livro de João, aquele que ama a Deus odeia o pecado. Então eu posso aguardar que o que eu faço, eu não vou pagar aqui na terra. O dia que eu morrer, Deus já sabe se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Isso é predestinação. Eu vou então ficar à mercê da vontade do Criador. Não é assim. Não é assim. Todo mal tem perdão, mas todo mal tem consequência. A consequência dos irmãos de José não foram aqueles momentos em que eles tiveram que se ajoelhar aos pés de José e dizer, olha, nós reconhecemos quem você é, mas era a fome que a terra estava tendo. Era o gado que estava morrendo. Era a miséria que eles estavam vivendo. Era o estado espiritual daquela nação. Todo mal na sua casa é fruto de um desvio entre você e Deus. É consequência de algo entre você e Deus. E à medida que você ajusta você e Deus, as coisas de Deus se tornam mais claras, mais possíveis, mais visíveis, maiores do que você imagina. Ajuste sua vida. Arrependa-se do seu pecado. Mude a direção da tua vida. Essas ações levam o coração de uma pessoa que quer o perdão. Uma pessoa que quer o perdão, como se fosse algo muito importante, ela entende o que quer mudar de direção. O que eu preciso abandonar? Aquele que quer me seguir tem que largar pai e mãe. Porque às vezes a religião do meu pai, da minha mãe, me impede de eu seguir a Jesus. Às vezes os hábitos, às vezes o que eles gostam de fazer, me impedem de seguir a Jesus. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ser só no céu ou só no inferno. É agora. A decisão da terra e como a terra vai ficar é sua.
Se você quer uma terra que emane leite e mel, perdão. Se não, condenação. Perdão, salvação. Sem perdão, condenação eterna, morte eterna. E agora, se você entende que morte eterna é inferno, inferno. Se você entende que a salvação é céu, é céu. Aí eu consigo entender essas duas figuras dentro do meu conceito de religião. Porque assim como Deus permitiu a reconciliação, Ele também permite, pela dureza de muita gente, a condenação. Tem gente que não vai ser salvo, porque não recebeu o perdão. Não quer o perdão, é escravo dos seus próprios pecados. Não abre mão da vida. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, completem. Como é? Aquele que abre mão da sua vida por amor a Jesus, ganha. Irmão, e é muito o que Jesus promete quando nós estamos com Jesus. Alegria, gozo, paz. Pô, legal, pastor. Isso aí eu gostaria. Mas está faltando pão. Jesus, na sua oração, disse: Pai nosso que dá o pão todo dia. Pô, pastor, mas só pão? Eu preciso de roupa. Aí Jesus fala: Não sabeis, pois vós, que não deveis andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir, porque o vosso Pai que está no céu te ama. Aliás, a expressão está dizendo assim: há um amor contínuo quando Deus nos vê farto, não nos deixando faltar nada. Só promessa material até agora. Roupa, comida, casa, uma família estabilizada, oportunidade. Por onde você passar, a planta dos seus pés serão o quê? E o que você botar a mão? Abençoado. Se você plantar, o seu celeiro se dará mais do que qualquer outro da terra. Você plantou 1, vai dar 50. Plantou 50, vai dar 100. Isso é promessa de Jesus. Isso é promessa de Deus para a tua vida. Mas no céu eu preciso de roupa? Não. No céu eu preciso de comida? Não. Eu preciso de saúde no céu? Não. Eu preciso de celeiro no céu? Não. Não. Então tem alguma coisa aqui na terra para mim. Chega de miséria, gente. Tem uma galera com saudade da cebola. E gosta do Egito, gosta do que está lá. Só não faz com vergonha, porque se alguém descobrir, sabe que vai trazer mau testemunho. Então ele não faz. Mas no coração dele ainda não está liberto. O coração dele ainda não está pronto. O coração dele ainda não tem Jesus. O coração dele ainda falta o perdão. O coração dele está cheio de sentimento mau. Sentimento que não fazem a menor diferença se você jogar fora. Por que nós não jogamos fora? O que impede a gente de jogar fora? E aí eu finalizo no verso 20, para tentar responder isso. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Eu queria te dar a oportunidade agora, sem manifestar, sem levantar a mão, nada disso. Quem está vivendo esse tempo de pessoas querendo o teu lugar no trabalho, tirar de você a sua oportunidade, invejando o seu negócio, quer que destrua porque é um concorrente direto? Quem está vivendo esse tempo onde, quando ele vê você sorrindo, ele traz problema para ver você chorando? Quem é que está vivendo isso? Pessoas que planejam mal contra você. De forma visível ou de forma invisível. Você está bem, o dia amanheceu,
5 minutos depois, entra uma mensagem no WhatsApp que destrói a tua alegria, seu ânimo, sua força, sua fé. Para quem que Deus está falando? Com quem Deus está falando? Com quem quer o perdão. Senão, não é para mim, pastor. Há um processo da evolução doutrinária bíblica e há uma diferença entre tradição, tradicionalismo, pentecostalismo e neopentecostalismo. Não vou gastar tempo com isso, talvez seja aí uma proposta, pastor Luiz, de repente, fazer uma das lives, como tem sido bem vista pelo um grande número de irmãos da igreja, ele pensar em falar sobre esse processo evolutivo histórico da doutrina bíblica, ou no Brasil, ou no mundo, da maneira como ele achar interessante. Mas um doutor batista de uma universidade americana disse o seguinte: sepultar o Espírito Santo com o tradicionalismo. Sepultar quer dizer, todo mundo acredita no Espírito Santo, mas pegaram o Espírito Santo e jogaram dentro de uma caixinha. Falaram, agora o culto tem que ser assim. Puf, 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 puf. Acabou o culto. Meio-dia, vai todo mundo para casa, no outro dia, puf. Não, mas as experiências são individuais. As experiências são particulares, é no quarto. E vivemos isso. Vivemos isso de uma maneira absurda, a ponto de nós percebermos o quanto de ruim tem sido esse tipo de comportamento. Por que eu digo isso? Porque eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, eu não consigo enxergar, porque não há nenhum tipo de manifestação coletiva em relação a isso. Porque às vezes nós achamos que essas manifestações estão nos grupos pentecostais. Só eles que podem fazer barulho, só eles que podem dar glória a Deus, só eles que podem bater palmas, só eles que podem cantar, falar em línguas, só eles que podem ter revelação, planejar o mal contra mim. Ora sim, Senhor, me revela quem está fazendo mal na minha casa. Me revela, quer dizer, me mostra. Torna visível aos meus olhos o que está oculto, ao meu conhecimento. Me revela no trabalho quem quer o meu lugar. Senhor, me aparta dos homens maus, então me revela o caminho por onde eu devo passar. Eu não uso mais GPS. Toda vez que eu uso o GPS, ele me manda para dentro da favela. E normalmente parece que eles usaram esse como aplicativo, como uma forma de... Você chega na favela, a primeira coisa que tem, barricada, depois boca de fumo, depois assalto. Pronto, é assim. Para onde vai? Vai lá e me leva. Eu não vou mais de GPS. Ou então eu paro, pego o Uber, e se ele me levar errado, a responsabilidade é do uberista. Pronto. O Espírito Santo não vai te levar para o que é mal. Vou repetir para o irmão. Planejar o mal contra mim. O Espírito Santo não te leva para o que é mal. A igreja está compreendendo? Então, se não é bom, não é do Espírito Santo. Se não é bom, não é de Deus. E se não é de Deus, eu não devo pensar, eu não devo gastar energia, eu não devo parar, eu não devo comunicar-me com Ele, eu não devo ter intimidade com aquilo. Deus não quer você aí onde você está. Porque pode ser que você não esteja percebendo. Mas o próprio diabo está tramando o mal contra você. O diabo não quer que você cante, o diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você leia a Bíblia, o diabo não quer que você venha à igreja, o diabo não quer que você tenha paz entre os irmãos, o diabo não quer que você esteja bem com Jesus. Irmão, não tem ninguém pior do que ele planejando mal contra você. Mas toda a armadura de Deus, que Deus tem para a tua vida, meu irmão, começa com perdão. Se você não tem o perdão de Deus, você não consegue ter o Espírito Santo de Deus. Independente da forma, o resultado é o mesmo. O que é mal, qual o fruto? É mal. Se é bom, qual o fruto da árvore? Como pode um fruto ser diferente do que a sua árvore? Não pode. Pastor, minha vida está mal.
Meu casamento está mal. Eu estou mal na escola. Eu estou com mau relacionamento com meu pai. Eu estou com mau relacionamento com meus amigos. Vou jogar bola, a primeira coisa que vem na minha boca é palavrão, coisa ruim, quero dar na canela dele, quero cortar o cabeça. É mal. Só penso em matar, destruir, isso é mal. Eu quero o que eu não posso consumir, isso é mal. Eu invejo o outro até pela forma como ele está. Umas 2 semanas atrás, alguém me disse assim, pastor, como o senhor está bonito. Vocês concordam que eu estou emagrecendo, estou ficando bonito? Concordam? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, eu gostava mais do senhor quando o senhor era gordo. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, você nunca me disse isso. Se você tivesse dito isso antes, eu não teria emagrecido. Eu estou apaixonado pelo que você acabou de falar. Eu com 198 quilos já deveria estar diabético, pressão alta, com problema na coluna, não conseguiria andar mais com facilidade, fazer as coisas que eu tenho feito. E, obviamente, apaixonado por você. Olha que troca maravilhosa. Naquele dia eu passei a postar assim, tem 3 postagens. Série Cuidando de Mim. No meu Instagram, @augusto.consultoria. Toda vez que eu vou ao médico, agora eu posto. Para eu me ver que eu estou indo cuidar de quem? De mim. Você sabe por quê? Porque ontem eu estava orando, pastor Luiz e pastor Jorge. Fica dado o recado. Se eu morrer, eu queria ver o sermão que vocês vão pregar no dia do meu sepultamento antes. Morri, eu quero ler o sermão. Pastor, tira isso aqui não. Isso aqui você deixou de falar. Fala isso. Eu quero ver. Eu quero uma lista de presença, pedir às minhas secretárias. Uma lista de presença. Meus amigos do trabalho, meus amigos da faculdade, meus amigos do mestrado, meus amigos do doutorado, meus amigos da rua, meus amigos da favela, meus amigos de tudo que é lugar. Eu quero uma lista de nomes. Um banco de dados. E eu vou mandar um convite para eles assim. No dia que eu for, se você não for, eu vou voltar para apertar o teu pé. Quero todo mundo. E ele começou a rir, exatamente como vocês estão rindo. Ele falou, pastor, mas você não vai morrer agora. Ele falou, porque agora eu entendi que eu preciso cuidar de mim. Posso até morrer. Mas em dezembro deste ano, não riam. Eu e a irmã Sara e o pastor Luiz estaremos na São Silvestre correndo. Pastor, já te envolvi, varão. Tu vai ser o meu técnico. Não sei quantos sabem, sempre comandando a parte de esporte da Marinha. Vai, Carlão. Bora, Carlão. Pode ser de bicicleta, pode ser de moto, pode ser a pé, ou pode ir correndo. Ele pode ir correndo comigo do lado. Só que eu vou. Porque eu tomei uma decisão de fazer. Eu tomei uma decisão de fazer. Não vou fazer para ninguém. E como o meu eterno amigo disse, que não seja uma promessa só de púlpito. Vocês verão. Se não verão é porque eu fui para a glória. A glória ali depois do catete, gente. Aqui embaixo, não tem aqui? Bairro de Fátima, né? É mais à frente um pouquinho. Porque eu tomei a decisão. E qual a decisão que você tem tomado, meu irmão, em relação ao perdão? Eu não preciso correr os 18 quilômetros. Quantos quilômetros são? 20. 18, né? Não preciso correr os 18. Eu quero correr 5. E vou levar o maior placão dizendo assim, eu vim. E vou sair na Globo.
Vocês duvidam? Eu vou sair na Globo. Pastor obeso, trator, depois de tanto tempo, veio para São Silvestre, foi o primeiro ex-gordo, aí eu vou ser ex alguma coisa. Ex-gordo correu 5 quilômetros. Em 30 horas. Não tem hora para acabar. Eu só preciso tomar a decisão a juntar amigos, a Sara, o meu incentivador, pastor Luiz e outros, a juntar amigos para que me deem apoio. E eu vou fazer. Tem hora para acabar? Não. E quando terminar, esses irmãos, certamente, serão os primeiros a se alegrarem com a minha vitória e com a vitória de cada um deles, porque eles passarão a fazer parte disso. Agora imagine se eu tiver de mal com a Sara. Que amigo? Se eu tiver de mal com o pastor Luiz, que amigo que vai me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer? Se eu tiver de mal com os meus filhos, se eu tiver de mal com as minhas ovelhas, gente, para de fazer o que é mal. Tem coisa na tua vida que não dá certo, porque falta pessoas que você já deixou lá atrás. Feche os seus olhos. Em breve o Senhor vai voltar, ó Deus. E eu sei da responsabilidade que nós temos de influenciar as pessoas. Mas o nosso maior motivador e o nosso maior influenciador é o Senhor. Nós queremos, bondoso Deus, fazer o que é bom. Nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, como propósito, a tomar uma decisão de fazer o que é bom para nós mesmos, fazermos o que é bom para os outros. E se isso é amor, então nos ajude a amar a nós mesmos e nos ajude a amar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.